Se há algo em que os sérvios e albaneses estão de acordo quando falam do Kosovo, é que a história do autoproclamado Estado é radicalmente diferente de como a contam. O que uns classificam como combatentes da liberdade, outros consideram terroristas. O que para uma parte é a libertação, para a outra é a ocupação. Numa escola secundária no sul de Mitrovica, alguns estudantes albaneses estão numa aula de história sobre a Guerra dos Balcãs e Primeira Guerra Mundial. Para os historiadores albaneses é um momento de catástrofe nacional porque o Kosovo se tornou parte da Sérvia, em vez de aderir ao recém-nascido Estado da Albânia. A vaga de injustiças contra os albaneses tem continuado desde o Congresso de Berlim e a Conferência de Londres e mesmo durante a Conferência de Versailles. As conferências de Berlim e de Londres deixaram de fora a maior parte dos territórios albaneses no recém-criado Estado da Albânia em relação ao antigo. Para os sérvios, a Guerra dos Balcãs equivale à libertação do Kosovo depois de séculos de domínio otomano. Na versão albanesa, a ocupação otomana apenas substituiu a Sérvia, que durou até a mais recente guerra. A seguir ao conflito de 99, o Exército de Libertação do Kosovo e os dirigentes eram vistos como libertadores dos albaneses. Mas o que é dito sobre eles nos livros didáticos? Não sei se falamos sobre eles, talvez, mas não em termos positivos, porque não fizeram nada pelos sérvios. Os estudantes eram muito pequenos, tinham 6 anos em 1999. E sabemos que estas coisas do UÇK estavam nos livros muito antes. Nada positivo para nós, sérvios. Um grupo de professores de História de 11 Estados balcânicos decidiu aderir ao Centro para a Democracia e Reconciliação na Grécia para desenvolver em conjunto uma nova visão sobre a história dos Balcãs. Para a iniciativa, recolheu documentos de todos os países envolvidos. Assim, os professores podem rever a história a partir de diferentes perspectivas. O objetivo desta joint venture de história é rever o ensino da história nos diferentes países, não para substituir a história nacional, mas para oferecer aos professores material alternativo para as diferentes populações dos Balcãs se compreenderem umas às outras e descobrirem que têm uma experiência histórica comum. E esses livros vão ajudar os alunos a compreender melhor o conflito. Os 4 livros elaborados pelo projeto abrangem períodos sensíveis da história do Sudeste da Europa. O facto dos acontecimentos serem apresentados sob diferentes pontos de vista, incluindo os sérvios, é bem aceito pelos professores kosovares. Por que não? Às vezes temos de saber o que os outros pensam de nós sem ser para discutir tudo sob a nossa perspectiva. Não vejo qualquer problema e, quando estamos em desacordo com alguma coisa, abordamos a questão com os alunos. O que é bom e o que é mau depende, com frequência, de onde se é. Numa aula de História no secundário em Belgrado, o discurso sobre o Kosovo é diferente. Qual era o território que a Sérvia desejava mais arrebatar ao Império Otomano? Kosovo e a região de Raška, onde havia uma maioria sérvia. As interpretações dos períodos de guerra nos Balcãs são divergentes. Esta professora usa textos complementares e dá o exemplo da batalha na cidade de Edirne. Segundo os arquivos militares sérvios, foi o exército sérvio que tomou a cidade, mas os arquivos búlgaros consideram ter sido conquistada pelas forças da Bulgária. Continuo a preferir a versão sérvia. Devíamos ter uma certa dose de orgulho nacional e devíamos respeitar os ancestrais porque lutaram para construirmos um futuro. Outro exemplo são os números sobre população que se davam nos princípios do século XX em relação à Macedónia. Os números sérvios mostravam as maiorias sérvias, os números búlgaros referiam as maiorias búlgaras e os números gregos davam as maiorias gregas.
Cada um apresentava o próprio país como uma vítima do vizinho. Estas imagens assimiladas na mais terna infância podem tornar-se perigosas em caso de conflito. Porque, de facto, em todas as guerras que o país viveu, as imagens reapareceram sistematicamente para justificar a guerra de um ponto de vista histórico. Ambas as partes na linha da frente estavam convencidas de ter de reparar uma injustiça histórica, segundo as crenças que lhes inculcaram desde a infância. As linhas da frente das recentes guerras balcânicas estenderam-se às aulas. Os manuais escolares mostram discrepâncias nas datas. Conscientes da impossibilidade de lograr uma versão comum, os historiadores do projeto histórico conjunto decidiram apresentar as diferentes versões existentes em vez de validar uma verdade única. O ensino através de várias perspectivas é um bom método, mas com limitações, como explica um professor da Universidade de Belgrado. O problema principal desses livros é a falta de consistência em certos assuntos. Por exemplo, podem relativizar-se certos fenómenos históricos e é muito perigoso, porque relativizar pode conduzir à manipulação da história. Outra limitação é a questão do uso dos livros desta joint venture de história. Os Ministérios da Educação da Sérvia e de outros Estados dos Balcãs devem dar aprovação aos novos livros didáticos. Sem essa garantia, o projeto é, em grande parte, uma iniciativa pessoal dos docentes, apenas. Estamos a tentar que os alunos tenham um ponto de vista crítico quando falamos de acontecimentos políticos. Isto é uma tentativa de desenvolver o pensamento crítico para evitar dar verdades absolutas como eles veem na televisão ou nos jornais. Assim ajudamos a que ganhem alguma maturidade para evitarem ser manipulados e pensarem por eles próprios. Svakom događaju onako kako bi trebalo da razmišljaju zrelo e da ne budu izmanipulisani. O nosso objetivo não é ensinar uma história harmonizada e dizer que durante séculos correu tudo bem, porque nós tivemos guerras entre vizinhos e temos de compreender por que razão as fizemos e porque herdamos esse ódio. Vamos dizer que o principal objetivo é o de educar para a paz. Desarmar a história como um instrumento potencial de guerra é uma das chaves para a paz na região, porque as armas já se calaram.